A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a nova família. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, nós estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a nova família. Todo grupo de convivência existe uma arte especial, pois reunir almas com gostos e desejos, visões e tendências diferentes não é simples equação matemática. Um homem com 2 filhos, mais uma mulher, uma família com 6 pessoas, enfim. Nós sabemos que os filhos não são iguais, né? Também os dedos das mãos não são iguais. Apesar de ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, eles têm comportamentos completamente diferentes. Muito mais que isso, significar unir 2 pessoas com uma carga personalíssima de sentimentos, carregando medos e esperanças. Ao mesmo tempo, os filhos que não são irmãos consanguíneos e não aceitam substituição da figura paterna ou materna do ex-marido ou esposa. Parece complicado? Nem tanto. Existem, por exemplo, casos de ruptura de relacionamentos, onde cada um vai para um lado e depois querem reconstruir novas famílias. E existe aí uma barreira muito grande de certos filhos. Outros porque ficaram viúvos, enfim. Não aceita que o pai casa de novo ou que a mãe case outra vez. O bom senso tomar alguns cuidados a dar passos comedidos. Em primeiro lugar, não se deve ter pressa em tais circunstâncias, assim como para o primeiro casamento. Passou-se por fases de conhecimento mútuo, flerte, namoro, noivado. Agora, mais do que antes, dever-se-á ter calma e não precipitar, pois para quem já traz
nos ombros a responsabilidade de filhos, não é dado ensejo de se aventurar com um colegial, pescando namorados ou namoradas a qualquer custo. O tempo é bom conselheiro, e não atropelando os acontecimentos surgirá a pessoa adequada para iniciar a vida em comum. Então tenhamos cuidado, todos aqueles que estão passando por essa situação, né? Porque tem responsabilidade dos filhos, de criá-los, e não criar também uma situação difícil da aceitação da nova parceira, do novo parceiro. Então tomemos cuidado, né? Agimos com bastante cautela. Surgida a nova companhia, que se eleva o ideal para a formação de uma nova união, dever-se-á preparar convenientemente o terreno para que os filhos possam ir observando aos poucos a ideia de que os pais separados merecem refazer sua vida afetiva, tentando no casamento o estabelecimento de um roteiro de alegrias. Além de prepará-los para aceitarem o novo convite, seja seu pai, sua mãe, deverão ser preparados emocionalmente para a nova situação de conviver com outros jovens, frequentemente na mesma faixa de idade, em clima de cumplicidade doméstica. Por exemplo, existem casos de que uma nova união vai ser somada a vários filhos, né, de ambos. Então, tenhamos cuidado, que às vezes estão na mesma faixa etária, né, às vezes problemas de convivência. Em algumas famílias, a configuração de novos irmãos é assimilada mais facilmente. Em outras, há mais dificuldade. E temos visto casos de relacionamento afetivo entre os que foram colocados como novos irmãos. O ser humano carrega uma estrutura de sentimentos complexos e, por mais que queiramos adivinhar ou prever o que se passa no coração até dos filhos, teremos imensas dificuldades. Se tal fato ocorrer, deverá ser trabalhado com muito carinho, diálogo, avaliando caso a caso, em família, encontrando-se a melhor solução. Então, sempre o diálogo é de suma importância. Outro desafio na rotina do lar é o tratamento que o padrasto ou madrasta devem manter com os enteados. A aproximação dos novos pais ante os novos filhos deve ser gradual, cativando-se com serenidade e habilidade os filhos do novo companheiro ou da nova companheira. Então, existem casos, por exemplo, de uma relação tão marcante, né, que às vezes a madrasta ou o padrasto toma aquele ser como filho verdadeiro, consanguíneo, e há uma reciprocidade. Como há casos, por exemplo, de rebeldias, né, de distanciamento, da não aceitação, ou até mesmo de maldades feitas tanto pelo padrasto ou por madrastas, que severamente agem com as crianças por não ser fruto do seu sangue. Compreender-se-á que para os filhos do outro ou da outra não será fácil ver alguém ocupando o espaço que geralmente em suas cabeças é do pai e da mãe, que não convivem no mesmo lar com eles. Antigamente, experiências dessa natureza ocorriam com a viuvez do genitor ou da genitora, já eram difíceis de ser dirigidas. Com as atuais experiências, hoje fruto de separações, mais árdua a tarefa de unir e reunir uma nova família em base de cordialidade, respeito e afeição. Então hoje existem assim um número muito maior, né, com relação a essas reuniões, e também uma dificuldade imensa, muitas vezes, de se acertarem. Respeitar-lhes o nome e a imagem do pai ou da mãe, que não estarão sob o mesmo teto, é fator fundamental. Jamais denegrir a imagem ou criticar ex-cônjuges. Inclusive, se não houver problemas graves de relacionamento, recomenda-se deixar o espaço aberto, visitas deles aos filhos, em sinal claro de discernimento e compreensão, com as dificuldades que os filhos também enfrentam com o novo status familiar. Então, isso é muito importante, que você dê abertura para que o seu ex ou sua ex possam ali estar presente com os seus filhos, que também é filho deles. Em relação entre os pais padrasto e os filhos enteados, deve ser a mais tranquila e normal possível. Se está se iniciando um novo núcleo doméstico, deve-se buscar corrigir erros que cometemos na primeira vez. Apesar de receber filhos
que não são seus, a responsabilidade da educação e da orientação também lhe repousa nos ombros. Devem passar mais tempo com os filhos e enteados, jamais querer substituir os pais consanguíneos no coração deles, fazê-los enxergar que o novo momento não arrasará os momentos felizes já vividos. Então temos que tomar muito cuidado com relação a essas relações, mas se a pessoa for bem orientada, se a pessoa que está com um novo relacionamento orientar bem os seus enteados, certamente vai ter aí uma vida mais tranquila e serena. Resistir aos velhos vícios em situações tais como afrouxar a hierarquia, abdicar da autoridade para não gerar atritos. É um erro também absurdo, né? Aquele que está chegando no novo lar, eu não vou chamar a atenção porque não são os filhos meus. Olha, se você está como chefe de família ou como uma mãe que acabou adotando esses filhos, tem que corrigi-los. Evitar de assumir com ênfase o papel de segundo pai ou de segunda mãe. Não cair no perigoso terreno da propina afetiva, deixar fazer com o que querem para aguardar e conquistar. Não é bem assim, abrir mão de tudo achando que vai conquistar o enteado. Fugir ao próprio padrão de educação para se amoldar aos caprichos de uma nova prole. Também não deve jogar fora seus valores morais. Tomemos cuidado com relação a isso. Além desses conceitos importantes, não esqueçamos alguns aspectos que merecem nossa atenção e vigilância, como manter o equilíbrio na proximidade entre os filhos de um e do outro, evitando surgir um clima com os filhos adolescentes ou jovens do outro ou da outra. E por mais complicado e desgastante que pareça, não se furtar a abraçar suas obrigações como corresponsável pela estabilidade e continuidade da família. Os demais detalhes são os mesmos que quaisquer genitores devem estar atentos para a melhor educação e orientação aos filhos e para uma melhor relação entre todos no lar. Diálogo, respeito, conciliação, carinho, atenção, dedicação, renúncia, etc. Pois a arte de formar um novo lar repousa principalmente no mesmo elemento que constitui a arte de um lar feliz e exemplo de sociedade justa e elevada em seus valores, o amor. Com uma bela reflexão, encerramos estas palavras. O seu amor, todavia, demonstrou-me sempre que a maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo. Educando, vamos estudar sobre educar as emoções e os sentimentos. A educação abrange uma série de fatores que merecem análise acurada e percepção clara, para que, na condição de educadores, não nos percamos em caminhos tortuosos demais. Entre eles, podemos destacar 3 aspectos de vital importância para os pais compreenderem o terreno onde pisam quando falamos em ciência de educar. Primeiro, a educação intelectual. Segundo, a educação dos valores morais. E terceiro, a educação do caráter. O primeiro é o mais comum e por muitas décadas aclamado pela sociedade sedenta de acumular conhecimentos que se transformem adiante em mais riquezas e instrumento de poder. A educação intelectual, de real e grande importância, deve ser difundida de modo amplo e intenso, pois a escola representa a preparação da pessoa para se inserir no contexto social, oferecendo informações que a munam de material para colaborar e auxiliar na construção de um mundo melhor. Quem nos dera se já pudéssemos ver todas as crianças nas salas de aula, idealizando e construindo seu futuro passo a passo. Os instintos de ensino prosseguirão evoluindo e criando oportunidades maravilhosas, mas não realizam eles a tarefa integral da educação. O ser, hoje visto de forma integral, agrega valores íntimos e intrínsecos à sua personalidade, que o diferem de todos os demais. Ninguém é igual a ninguém e a educação tem que manipular elementos que levem em conta esta particularidade de cada um. Penetrar no mundo individual de alguém exigirá penetrar no mundo dos valores, além dos racionais, envolvendo valores éticos, morais, emocionais e da sensibilidade. Entramos agora no segundo aspecto, que é o que engloba a educação dos valores morais e de caráter, transmitida utilizando-se os elementos intelectivos e racionais da criança e do jovem,
perceber que são eles dotados de características e qualidades específicas que sentem muito além do que pensam e raciocinam, que trazem reações que refletem diretamente na sociedade à sua volta e, posteriormente, trabalhar tais características é missão do educador. Aproveitando o canal da razão, forneceremos subsídios a que valores morais e éticos adentrem o mundo emocional das crianças e dos jovens e possamos criar questionamentos acerca do mundo em que vivemos, da edificação de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais coletiva, ampliando a visão sobre as leis e regras que se fazem necessárias para o controle da comunidade. Aqui se inserem os ensinos dos núcleos religiosos, o trabalho das ONGs em reintegrar jovens em estado de marginalidade e atender a muitos mais que não chegam a tal ponto, vencendo a miséria, o crime, as drogas e a corrupção. Dos 3 aspectos levantados, o terceiro é o que repousa do modo profundo nas mãos dos pais: a educação moral, que penetra e manuseia os elementos do sentimento e da personalidade da criatura. São o sentimento e as emoções. Nossos filhos são seres muito mais ricos de sentimentos e emoções, virtudes e vícios, qualidades e más tendências do que supomos, e mais do que seu patrimônio intelectual. Trabalhar com esta gama de material de bastante diversidade e complexidade exige e assusta muitas vezes os pais. Caem eles na tentação de supervalorizar o mundo intelectivo dos filhos, e como é mais fácil suprir deficiências de informações ou de capacidade de análise e pesquisa, direcionam recursos materiais e maior atenção para este lado dos jovens. Não devem os genitores, porém, desanimarem-se ou se sentirem impotentes para tal mistério. Manusear emoções e sentimentos é tarefa de muitos anos, desde que os dias mais tenros de seus tutelados até o momento em que estejam na vida adulta, podendo responder por si mesmos. Os resultados não aparecem no verniz do exterior deles, mas no fundo de ser, na gentileza, na solidariedade, na sensibilidade, na humanidade e em todas as situações que exijam virtudes em vez de rapidez de raciocínio. É obrigação primeira dos pais educar os valores morais de seus filhos, ensiná-los a perdoar, compreender, a serem justos e honestos, a tolerar, a serem pacientes, a serem participativos, solidários, amigos sinceros e leais, a resistir aos convites para o erro, o vício e a mentira, a fazerem o bem, constituírem-se em esteio da sociedade e muitas outras virtudes. Talvez pareça exagero falar em muitas qualidades, principalmente porque muitos alegarão que o mesmo educando com esmero e dedicação, há filhos que resvalam em grandes erros e cometem atos que a todos entristece. Todavia, o que precisamos incutir em nosso pensamento é que o planejamento, a meta, o objetivo e o trabalho é desenvolvido para se alcançar o pico do sucesso no esforço educativo. Obviamente que criaturas imperfeitas que somos, cometemos muitas faltas, mas, direcionando as energias para o melhor da tarefa educativa junto aos nossos filhos, estes errarão menos, cairão menos e falirão menos. Ainda cometerão enganos, no entanto, serão menos piores e conseguirão mudar a trajetória de seus atos, recuperando-se mais cedo e iniciando a correção de suas falhas. Pais, compenetrem-se de sua responsabilidade. Para isso, tem os pais de acompanhar e observar seus filhos criteriosamente. Os ingredientes principais que os genitores trabalham na rotina diária doméstica estão no coração dos seus tutelados. São os sentimentos que carregam, as expectativas, as ansiedades, os sonhos, as tendências, as reações. Se não conhecerem quem são seus filhos, fatalmente os pais não terão êxito em seu mistério. Para vencerem, têm que usar os hábitos e valores que eles possuem, aproveitando o que tenham de bom, virtudes e combatendo as más tendências. São os pais os responsáveis pela sua preparação emocional para a vida. Vozes gabaritadas já se levantaram, suscitando a descoberta da inteligência emocional, descortinando ao mundo a visão do homem e mulher, não meramente racionais, mas também profundamente emotivos e sensíveis. Se não saírem do lar aparelhados e equipados para a luta da vida, serão nossos jovens
jovens jogados na torrente do mar humano, em meio a um turbilhão de fatos e ocorrências que poderão lhe estragar e conduzi-los ao fracasso, à angústia, à tristeza, à depressão, à falta de estímulos em viver, etc. Os genitores devem estar emocionalmente envolvidos com os filhos, saber o que gostam, o que não gostam, o que desejam, o que amam, com o que sonham, quais são seus ideais. Aqueles pais que sabem até acerca do nome de amigos e dão notícias de atividades que os seus protegidos viveram durante o dia, representam para eles segurança, carinho, atenção e solidez afetiva. Saberão que são monitorados não como objetos dos pais, mas como pessoas amadas, que têm outras que se preocupam com eles. Pais, cuidado com o desinteresse. Essa história de chegar em casa cansado e nunca ter tempo para seus anjinhos é postura de quem foge aos seus deveres. Não são eles chefes ou patrões de seus filhos, são companheiros de jornada que, sem abdicar da autoridade, abrem-lhes o caminho. Nós nos recordamos de recente pesquisa feita por um grupo de pesquisadores norte-americanos ao longo de 25 a 30 anos, iniciada com recém-casados à época, acompanhando-lhes a trajetória, e entre tantas conclusões, a mais importante foi de que as crianças que nasceram no período e tiveram a companhia e presença dos pais, aquelas cujos pais permaneceram juntos e em regime de respeito e amor mútuos, são hoje os adultos mais felizes, satisfeitos, realizados e vitoriosos no campo da realização pessoal. Sejamos amigos e companheiros de nossos filhos. Vivamos em casa um ambiente de compreensão e liberdade, sem descartar a disciplina, a responsabilidade e os limites. Preparemos-los para a vida. Não são eles bibelôs para serem guardados ou expostos na estante. São seres tais quais nós mesmos, cheios de anseios e projetos para o futuro, com gostos e vontades próprias. Precisam de nós, sim, mas é para aprenderem a agir e a reagir. Para isso, tenhamos cumplicidade e ternura, paciência e sabedoria. Brinquemos com nossos filhos, conversemos sobre todos os assuntos do mundo, mesmo que pareçam a nós singelos demais. Toquemo-los, dialoguemos muito e, sobretudo, não tenhamos vergonha de expressar o que sentimos, declarando nosso amor e devoção a essas criaturinhas tão especiais ao nosso coração. Posturas essas essenciais ao nosso equilíbrio emocional. Saber ouvir é a atitude dos que trazem nobre visão da vida e dos que nos cercam. Como nesta pérola de sábio bom senso, aprender a ouvir sem contradizer para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Em suma, criemos empatia com nossos queridos companheiros de existência, para que Deus nos enviou como frágeis crianças a princípio, assim como a semente, carregando o plano de crescerem e se fortalecerem, necessitando todavia das podas e esteio, dos quais para superarem as armadilhas da trilha. Se queremos tê-los próximos a nós, nos amando e respeitando, ouvindo e dialogando, deixemos de lado o autoritarismo ou o orgulho de achar-nos infalíveis, trazendo-os mais para perto de nossos sentimentos, jamais deixando de perceber-lhes as emoções, vendo nessas emoções a rica fonte e ensejo de orientá-los e partilhar-lhes a intimidade, não tendo constrangimento em mostrar-lhes nosso amor e do quanto queremos que sejam felizes, motivo pelo qual imporemos limites e regras, com o único fito de ajudá-los a desenhar em suas personalidades o mapa da paz, da harmonia e da serenidade. São eles seres muito amados por nós, que eles saibam, sintam e vivam tal realidade. O lar, onde vigora o amor e o respeito, o diálogo e o carinho, a disciplina e a orientação, são verdadeiros centros de formação de criaturas emocionalmente estáveis e maduras. Amemo-los então. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Todos somos de Deus.
Numa mensagem de subido valor, uma frase nos chamou a atenção. Pareceu-nos que as letras estavam grafadas em ouro. Somos de Deus. Que pertencimento mais excepcional, pensamos. O amor de Deus nos criou por ato de sua vontade. Isso significa que carregamos em nós algo do divino. Temos esquecido muitas vezes dessa nossa essência. Criados à sua imagem e semelhança, conforme afirma o livro bíblico de Gênesis, somos portadores da chama da imortalidade. O Pai é eterno. Presenteou-nos com a imortalidade. Já nos demos conta do quanto isso é extraordinário? Deus é amor, conforme afirma o evangelista João. Criados por esse amor, guardamos a capacidade de amar incondicionalmente. Ainda não alcançamos a excelsitude do amor, mas somos seres projetados para amar. Sob esse ponto de vista, passamos a olhar o nosso semelhante de forma diversa. Se temos capacidade de amar, o outro também tem. E ama, talvez menos, talvez mais do que nós mesmos. Nessa constatação, o que nos dá o direito de atentarmos contra a vida do nosso irmão? Saídos todos da mesma essência, fomos talhados para a felicidade, que é a perfeição que nos cabe alcançar. E enquanto peregrinamos por uma das moradas desse Deus infinito, neste lar chamado Terra, trazemos a possibilidade de cocriação com Ele. Basta lembremos do milagre da vida. 2 gotículas se unem e surge um novo ser. Que prodígio maior do que esse podemos desejar como filhos de Deus? Por vezes, somos bombardeados com mensagens que nos levam a comparar, a competir, a duvidar do nosso próprio valor. Esquecemos que a nossa identidade mais profunda não está no que fazemos, no que temos ou no que os outros pensam de nós, mas sim no fato de sermos amados por Deus. Somos de Deus. Se nos sentimos sozinhos, porque nossos amores partiram para o grande além, não temos razão para nos dizermos abandonados, infelizes. Somos de Deus. Então, temos um Pai, que é grandioso. É o Pai mais rico de todo o universo, porque todo o universo lhe pertence. E como Ele cria de forma incessante, aumenta a sua riqueza a cada momento. Somos seus herdeiros, herdeiros de um universo em expansão. Não é tolice brigarmos, nos desentendermos por uma faixa insignificante de terra? Será que brigaremos para disputar de quem é essa ou aquela estrela, quando existe um número infindável delas? Todas nossas. São tantas que nos será impossível desejar todas. A riqueza imensa do Pai se distribui para todos os seus filhos. Criaturas geradas pelo mesmo Pai, estamos unidos pelo vínculo sagrado do amor. Que essa verdade ressoe em nossos corações hoje e sempre. Que possamos andar com a cabeça erguida, com a certeza de que somos amados, valorizados e abençoados. Que possamos ver a beleza do divino em nós mesmos e em cada pessoa ao nosso redor. E que ao reconhecer o Criador em cada criatura, possamos viver vidas que glorifiquem aquele que nos brindou com o sopro da sua essência. Somos de Deus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, ó Senhor, por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor.
Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de estarmos juntos no programa de hoje. Estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. Seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude meu irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.